Saravá, queridos irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos no primeiro instante, a nossa prece de abertura. Saravá o meu congá, saravá o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Essa semana foi bem complicada para todos nós, pela condição das enchentes aqui no sul. É um momento bastante trágico, um momento bastante sensível que nós estamos vivendo nesses tempos. Muitas perguntas também, choveram aliás perguntas para nós, vindas de várias procedências, nos perguntando o que nós tínhamos a dizer sobre por que Deus, que é tão grandioso em sua sabedoria, estaria castigando, vejam bem, castigando o povo do sul com essa enchente que simplesmente dizimou suas propriedades, seus animais e tudo que tinham. Que Deus é esse, também me perguntaram, que estava penalizando crianças e até animais inocentes diante dessa varredura que simplesmente converteu o estado numa grande piscina de águas, e hoje águas bastante contaminadas que nós estamos tendo nesse momento. Que Deus é esse sádico, malvado, que brinca com a humanidade como se ela fosse a sua fazendinha de formigas, que quando ele está entediado, simplesmente ele sai pisando nos bichinhos, nos insetos, e parece que pouco se importa com a vida das pessoas. Como pode uma pessoa como eu, ou como você aí do outro lado, se dizer religioso e acreditar num Deus assim e ainda encontrar explicações para justificar a grandeza de Deus? Nós ouvimos muitas dessas perguntas, o que nós apenas escutamos, e hoje estamos aqui para conversar com vocês. Por isso eu peço, antes de qualquer coisa, dê seu like, faça seu comentário, por favor, nos siga. É muito importante para que o YouTube recomende nosso canal para outras pessoas. É muito importante também que você fique até o fim de nosso vídeo, para que possamos desenvolver o nosso raciocínio de forma adequada, que seja simplesmente compreensível para você ou para outras pessoas que estejam nesse momento nos assistindo. Essas perguntas devem ter em algum momento afligido você, ou você se perguntado por que as coisas são assim. Quando nós estamos aqui reencarnados, nós temos uma ilusão de achar que somos imortais, que nunca vamos envelhecer, nunca vamos adoecer e que o mundo material, este mundo que nós conhecemos, que os nossos olhos materiais enxergam, é para sempre. Nós não conseguimos compreender que, na verdade, a nossa matéria é uma das coisas mais frágeis que existe no universo. Planetas inteiros, nesse momento, enquanto nós estamos conversando, mundos, estrelas, até que são universos, porque ninguém sabe ao certo, estão nesse momento se extinguindo em grandes explosões, em grandes transformações de energia, dando origem a lugares e outros planetas melhores, maiores em outros mundos. O universo é esse criar e destruir o tempo inteiro. Faz parte da própria natureza da matéria. E isso nós não podemos fingir que isso não acontece. Assim também nós vamos morrer. E muitos acreditam que morrendo acabou tudo. Não temos mais vida, não temos mais uma alma dentro de nós que vai prosseguir após o nosso desencarne. E assim acham que morrendo ou sofrendo determinadas provações na vida é o fim de tudo, acabou. O que não é verdade.
Nós somos umbandistas e reencarnacionistas. E um dos melhores livros que falam justamente de todas essas questões é o Livro dos Espíritos, em seu capítulo 6. Mas nós vamos seguir adiante. Que Deus é esse que cria mundos e os destrói? Nós sabemos dessa instabilidade da matéria e nós sabemos que, através de nossa espiritualidade, que está profundamente vinculado aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Não é apenas o Rio Grande do Sul. Você sabe, você está aí do outro lado, você sabia que nesse instante estão acontecendo 10 guerras no mundo, com milhares de vítimas? Nós só falamos da guerra de Israel, nós só falamos da guerra da Rússia, mas nós não falamos das guerras que estão espalhadas pela África, por todo lugar, que estão simplesmente dizimando milhares de nossos irmãos. O nosso mundo, nesse instante, é uma chaga, é uma ferida aberta, chorando e sofrendo. A natureza, com as queimadas, se vocês bem se lembram, passava toda hora na televisão, há um tempo atrás, mostrando as imagens das queimadas na Amazônia, mostrando animais ali mortos pelo fogo, pelo calor. Aquilo realmente me comovia, aquilo me chocava, mesmo já tendo toda a estrutura de conhecimento que eu tenho. E cheguei na frente do nosso caboclo, do Pai Ogum dos Ventos, e fiz uma pergunta para ele. Eu disse: meu pai, observe a quantidade de pequenininhos que estão desencarnando nesse momento, animais inocentes, animais de mata, que nunca sequer viram o ser humano, estão sendo dizimados pelo fogo, muitas vezes o fogo criminoso de determinadas pessoas, que estão tocando fogo na floresta. O pai parou, me ouviu, com aquela tranquilidade de um espírito de luz, que só eles têm, e disse assim: minha filha, o mundo está o tempo inteiro se transformando. Novas espécies estão surgindo e novas espécies estão findando. E esses pequenininhos que estão hoje morrendo diante das chamas estão se sacrificando pela humanidade. Estão entregando suas vidas em sua inocência para que o plano terrestre venha a melhorar. Aí eu pensei assim: meu Deus, que sacrifício é esse? Porque é natural, que sacrifício é esse? Os pobres animais estão sendo sacrificados. E não entendo que o sacrifício, e não entendi naquele momento, que o sacrifício era muito maior do que simplesmente a morte daqueles animais. Mas era um sacrifício espiritual, de depuração espiritual. O planeta Terra, em todo, ele se assemelha muito àquela garrafa que vocês conhecem muito bem, de aqueles micromundos. Vocês já viram onde tem terra, onde é plantado determinados vegetais e ela é selada. E ali a própria água evapora, alimenta as plantas e assim fica, com aquela garrafa fechada ali dentro. O planeta Terra é assim, em um modo geral. Ele é fechado dentro da sua atmosfera, mas nós não temos um segundo mundo para ir. Nós temos o planeta Terra para viver e deveríamos cuidar do planeta Terra de tal forma que nós estamos vivendo juntos. Ali, naquele micromundo, naquele micro-universo, não tem fuga, não tem plano B para ninguém. Nós estamos ali dentro daquele micromundo, vivendo todos juntos. E que de vez em quando, pelo acúmulo de energias extremamente densas, produzidas pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos atormentados, o mundo reage como um corpo vivo. O que ele faz? Quando ele está saturado, vamos dizer, de vírus dentro do nosso corpo, surgem as infecções, e simplesmente ele purga para fora as infecções para tentar se livrar daquela carga virótica que está simplesmente nos consumindo, para que possamos nos reestruturar, reviver, ficarmos cheios de saúde.
A Terra, ela reage conforme os nossos pensamentos, a nosso modo de pensar. A tal ponto que os próprios espíritos de luz, em várias obras, inclusive na obra de Kardec, como eu mesmo citei, a tendência será, à medida que o ser humano mudar o seu pensamento, transformar o seu sentimento em coisas boas, esses flagelos, essas catástrofes que estão dizimando a humanidade vão começar cada vez a ser reduzidas a quase nada. E seremos mundos melhores de viver, de conviver, onde haverá o respeito. Muitos dos irmãos também dizem, quando a gente fala em reencarnação, porque nesse processo de reencarnação é que nós conseguimos nos depurar, mudar e melhorar. Muitos dizem assim, reencarnação, isso é uma bobagem. Oh Deus, isso não tem na Bíblia. Meu orientador religioso nunca ensinou tais coisas. Isso é invenção desses espiritualistas quaisquer que tem por aí. Opa, também não. A maior parte das religiões do mundo creem, acreditam, têm certeza da reencarnação. O fato da nossa religião cristã, de origem católica, não acreditar, ou mesmo muçulmana não acreditar, é um evento histórico. No caso, em 553, nós já explicamos e vamos deixar o vídeo aqui embaixo para você. Em 553, principalmente para combater as ideias de Orígenes de Alexandria, que falava que haveria uma preexistência do espírito antes de nascer, porque querem dizer que a alma só surge no momento do nascimento, da fecundação no ventre da mulher. Na verdade, Orígenes dizia que a alma já existia antes. Então, ela reencarnaria. E para acabar com essa ideia que simplesmente era voz corrente dentro da igreja, em 553, o imperador Justiniano e a imperatriz Teodora foram os grandes responsáveis, segundo dados históricos, para que fosse retirada a questão da reencarnação de todos os preceitos católicos. A partir dali, a reencarnação virou uma heresia e que não poderia mais ser mencionada. Mas me diga uma coisa, na Bíblia tem? Na Bíblia, na palavra de Jesus, está ali ou não? Oh, sim. Na Bíblia nos fala do diálogo de Jesus com Nicodemos. E através disso nós vamos trazer hoje. Está em João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu, e digo-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Muitos mestres em Israel, muitos mestres religiosos não sabem disso, das palavras de Jesus para Nicodemos. Ele fala claramente que o que é de água é água e o que é de espírito é espírito. E se isto não acontecer de nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. O que é água? A matéria, a carne, o corpo físico. O que é do espírito pertence ao espírito, é de Deus. E ambos precisam estar juntos e reencarnar e nascer de novo para poder ver e evoluir rumo ao reino de Deus. A evolução se faz necessária. A evolução dos mundos se faz necessária assim. Muitos questionam as leis de Deus como se Deus tivesse que fazer a vontade de todo mundo. E não é bem assim. O mundo e o universo inteiro evolui em leis matemáticas e físicas absolutamente perfeitas. E essas leis precisam ser cumpridas. É necessário, pois, que reencarnemos. É necessário, pois, que venhamos a nascer, como disse Nicodemos, voltar, mesmo velhos, já adultos, voltar novamente ao ventre de nossas mães, reencarnar. É necessário que passemos essas provas coletivas, não expiações, não karma, com toda aquela palavra pesada, como se fosse um castigo, mas sim lições coletivas. Essas lições coletivas têm nos mostrado ultimamente algo que eu nunca tinha visto em minha vida, da grandeza tanto dos socorristas quanto das pessoas ali que estavam sofrendo. Eu nunca tinha visto antes, e os irmãos poderão me corrigir, o socorro a animais, a pets, a animais domésticos de estimação, como foi e como está sendo feito agora nesse momento. O ser humano está mostrando uma grandeza e uma evolução muito maior e muito mais rapidamente do que eu acho todo mundo esperava. As pessoas que estão passando por esse processo todo estão realmente tristes, perderam tudo. Mas eu não tenho visto, e olha que nós temos convivido com pessoas que estão necessitando nesse momento de amparo. Essas pessoas estão falando com clareza que vão reconstruir as suas vidas e transformar elas em coisas melhores. Cidades inteiras que foram construídas sobre locais insalubres estão se movendo. E muito dessas tragédias não são exatamente obra de Deus, mas são da imprevidência humana em construir uma cidade em locais que não deveria estar ali. Pessoas que constroem suas casas em locais que sabidamente vai ter problemas ali. Já há relatos de outros moradores que acontece ali. Nós sabemos que as pessoas sobrevivem como podem. As pessoas vão para onde dá. Todos nós sabemos perfeitamente. Para isso, precisa haver um conjunto de homens de ciência, pensando, como o próprio Caboclo também nos falou e nos explicou, o poder público que vai nos dirigir, vai nos direcionar às soluções, o engajamento civil de pessoas que estão todas unidas pelo único pensamento, como eu nunca tinha visto, de caridade, de ajuda desinteressada, alguns arriscando a sua própria vida para salvar outras pessoas e até os animais. E os animais inocentes e pequenos estão todos nesse quadro, nesse grande conjunto dessa obra, onde todos vão evoluir, todos vão crescer juntos. Essas provas tão fortes e tão duras vão nos transformar em coisas melhores. Diante das dificuldades, nós vamos compreendendo aos poucos esses processos reencarnatórios, esses processos de limpeza espiritual que a próprio planeta Terra, saturado de energias, de pensamentos negativos, de vez em quando tenta expulsar essas energias de si mesmo. Observe que não é uma lição para um, para dois, para três. É uma lição de muitos e muitos de milhares. E esses milhares estão sendo replicados através da mídia. Pessoas estão aprendendo nesse instante o que aconteceu aqui e o que nós podemos fazer para melhorar o nosso mundo. Mas não podemos esquecer que sem transformar num mundo melhor, sem crer que esse mundo vai melhorar e que os valores espirituais
são muito mais importantes do que a matéria que finda num instante, porque os valores espirituais são eternos, esses sim são eternos, e que Deus, em sua bondade, em sua misericórdia e compaixão, nunca esquece seus filhos, sempre esperando que eles melhorem, evoluam e se tornem realmente espíritos de luz, libertos do quadro da ignorância. Agradeço a oportunidade de trazer essa mensagem até vocês. Espero sinceramente que ela toque o coração, ou que seja até a compreensão de todos. E lembramos que existem muito mais passagens na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que falam de reencarnação, falam dessa evolução, falam do progresso dos mundos, falam do progresso da espiritualidade permanente, e que todos somos criados em nossos princípios simples e ignorantes. Mas isso não significa que não venhamos a crescer. Saravá fraterno, estejamos sempre em paz.